galera que acompanha o nosso canal, estamos aqui mais uma vez para mais uma entrevista, daquele tipo de entrevista que você já sabe, né? A única coisa que não vai sair daqui são coisas inteligentes da minha parte, mas da parte do meu convidado hoje, a gente está aqui com o seu Edmar, doutor Edmar, e daqui a pouco a gente vai já perguntar esse negócio de doutor aí. Vamos lá. Acho bem interessante isso. Para conversar sobre direito. Tudo bom, doutor Edmar? Tudo bem, Sr. Gadilho, é um prazer participar com você desse evento aqui, essa entrevista. Tá pronto para ver besteira? Vamos lá. Vamos lá. Quanto tempo de profissão? Aproximadamente 9 anos. Área de atuação? Direito penal, constitucional, consumidor e empresarial. Essa questão de doutor, tem uma brincadeira que eu sempre tiro com o pessoal, que eu falo assim, doutor é quem tem doutorado. Sim. Mas uma lei imperial determina desde a lei imperial, a questão do doutor pelo nível de conhecimento. Certo. Entendeu? O doutor advogado, ele é doutor advogado a partir de que momento? De quando ele se forma em direito ou de quando ele constitui a OAB? Pela lei imperial, a partir do momento que ele se torna bacharel, já deve ser considerado doutor. É porque o Dom Pedro ele determinou que o doutorado fosse um título para os bacharéis e não para quem tivesse a carteira da OAB. Certo. Dica, hein, mano? Aí chamar o advogado e dizer, não é doutor não, só porque tá bacharel, ó. É preso por desacato. Hoje, na questão do direito, eu costumo abrir muito perguntas, pela minha profissão mesmo também, e eu costumo dizer o seguinte, quase tudo se prostituiu. Esportes estão prostituídos, por exemplo, esportes de luta, venda de faixas de artes marciais, desenfreadas para quem não tem capacidade técnica. A política a gente não precisa nem comentar, né? Muita gente que não tem capacidade, agora até o colega falou aqui, do serviço social. Eu acho que deveria ser a faculdade mínima para quem vai se candidatar a alguma coisa, seria de serviço social, para compreender como funciona a sociedade na forma prática da vivência, mas não tem. Gente basta ter o segundo grau, pronto, já vira vereador. A advocacia hoje, ela tem alguma coisa que tem desvirtuado, tem ocorrido esse tipo de prostituição dentro da advocacia? Perdão, só para me continuar. De bacharéis que se tornam advogados, mas que na prática não têm o mínimo conhecimento e alcançaram esse nível só por decorar. Eu sempre costumo dizer o seguinte, que a faculdade, ela só te dá o norte. O conhecimento tu adquire na prática e por esforço pessoal. Entendeu? A pessoa não deve imaginar que vou fazer um curso de 5 anos, me tornar bacharel em direito e vou ter uma gama de conhecimento que vai me dar condição de advogar. Isso não é verdade. Você tem que estudar para ter o diploma e depois ir para o campo. A prática profissional aumenta muito o teu conhecimento e também a tua vida pessoal, a pesquisa, o estudo que tu deve continuar durante a vida toda. O direito ele é dinâmico, as leis elas mudam. Então eu não posso advogar hoje com um curso que eu fiz lá em 2012, por exemplo. Entendeu? Então isso é um absurdo. Toda profissão tem as suas limitações, mas cada um faz o seu melhor, dentro da sua possibilidade. Eu estudo sempre. Eu recomendo que a pessoa, em qualquer profissão, se você quer ser excelente, não pare de estudar. Alguma decepção durante esse tempo de advocacia? Alguma vez assim já falou assim, eu devia ter escolhido outra profissão? Não, eu gosto do que eu faço. Nesse sentido, não. Já tive decepção assim com a justiça, com colegas e tal, mas em nível de satisfação profissional, nenhum. Fazer essa pergunta aqui é meio besta, mas é o seguinte. Outro dia eu estava conversando com o Dr. Bruno Medeiros e a gente estava brincando numa situação que era a seguinte, palavras bonitas. Sempre tem aquela pessoa que não está na área de direito, aprende uma palavra, vou dar um exemplo aqui, jurisprudência. Certo. Nem sabe o que é jurisprudência, mas porque é uma palavra bonita. Não, segundo a jurisprudência que foi dada, não sei quem. Tá.
das palavras que os seus clientes já acostumaram lhe dizer, qual foi assim aqui o senhor mais ouviu repetido e que o senhor para e fala desse, mano, deixa de falar leseira, mano, tu não sabe nem o que tu tá falando. Qual que seria? Uma palavra que os clientes usam muito é exordial. Ou significa o quê? Exordial é o nome que se dá à petição inicial. Tá? Que é chamado de exordial, prefacial, inicial, petição inicial, peça vestibular. Todos esses nomes referem-se ao mesmo documento, que é a peça de ingresso no judiciário. E geralmente eles usam significado a quê? Não, às vezes é fora do contexto, né? Pois é, assim. É tipo, vou falar assim, o senhor entrou com a exordial essa semana? E a próxima exordial, quando o juiz deferir... Exatamente. Doutor, a exordial do nosso recurso lá no tribunal não tem nada a ver. Exordial é uma coisa, recurso é outra. Exordial é a inicial. É o chute no meio do campo. Então, segundo tempo já não é mais exordial, já tá rolando a bola faz tempo. Aí já tá em andamento. Tá certo. Primeira instância, segunda instância, terceira instância, aí sobe para onde? Supremo Tribunal Federal. De lá? Só Deus. Só Deus, é complicado. Acima do STF, só Deus. No ramo do radialismo, eu vou usar essas três questões, a galera que me acompanha sabe do que eu vou falar. No ramo do radialismo, a gente costuma sempre falar o seguinte, para você estar no rádio, você não precisa falar bonito, você não precisa falar bem, você só precisa ser inteligente. Por mais idiota que seja o assunto, você tem que ser inteligente para falar. A gente tem um grande exemplo, que são os humoristas nordestinos, tem aquele sotaque extremamente puxado, muitas palavras que você consegue, às vezes não consegue nem compreender. E estão lá fazendo sucesso. Porque eles conseguem prender a atenção do público. No ramo da luta, já lutei uns anos atrás, eu era lutador, e a gente tinha aquela brincadeira que era a seguinte, na época quando eu lutava, eu era meio que o garoto propaganda de um evento que eu participava. Eu não precisava lutar bem. E nem precisava ganhar. Eu só precisava vender a luta, fazer aquela entrada. Chegou um dia que eu fui lutar com um amigo meu de muitos anos mesmo, e a gente se chutava pelos cantos, a gente se esmurrava quando se encontrava. Vendemos todos os ingressos. Show. Toda profissão, ela tem aquilo que vende ela e que cria o equilíbrio da balança. Perfeito. Eu sou um cara que eu sei vender minha profissão, eu sou bem sucedido. E eu sou um cara excelente no que eu faço, mas eu não sei me vender. O que realmente vende o direito? É você... Eu vou falar primeiro, mas o senhor abre quando você quiser. Não, beleza. O que vende o direito é você ganhar causas ou é você convencer mesmo perdendo? A segunda opção. Porque, veja, todo conhecimento, ele só é válido se você tiver a capacidade de transmitir para os outros. Se o acúmulo de conhecimento só para ti não dá resultado nenhum em prol da pessoa com quem você está lidando no dia a dia. Então, veja, muitas vezes você até perde a causa, mas você ganha um cliente. Mas como é que pode ganhar um cliente se perdeu a causa? Depende muito da maneira como você age no curso do processo. O que o cliente quer? Que o advogado dê retorno, que deixe ele informado, que explique para ele o significado da decisão do magistrado, que fale para ele qual é a possibilidade real de ele ter a vitória naquele processo. Ele quer que, a partir do momento que é contratado, você torne-se quase que um membro da família dele. Dê um vínculo para ele. Então, muitas vezes o advogado pode perder a causa, mas ganhar um amigo, ganhar um cliente que pode resultar em outros clientes. Porque se a pesquisa, a opinião pública diz o seguinte: se eu estou satisfeito com uma coisa, eu vou falar para 11 pessoas, mais ou menos em média. Se eu estou insatisfeito, eu vou falar para 200, 300. Entendeu? Então, isso aí acaba prejudicando o teu desenvolvimento profissional. A maneira como tu age, né? A difamação, ela é bem mais difundida do que a exaltação, né? Isso mesmo. Vamos lá, fazer essa pergunta assim. Eu tenho uma brincadeira que eu falo assim, eu tenho 3 amigos que são advogados. 3 amigos mesmo assim.
é o doutor Bruno Medeiros, o doutor Rafael e o doutor Idaclé. Cada um na área de atuação. Desses três tem dois que eu separo muito, eles assim, que é o Bruno e o Rafael. Eu digo assim, um é muito certinho, é o Rafael. É o Rafael. Já imaginou. Ele é muito certinho, ele quer ir sempre pelo caminho certinho, da maneira certinha, ele não vira para cá ou para cá. E ele sempre, quando alcança o êxito dele, ele alcança e ele, não, mas eu fiz da maneira como manda a faculdade, vamos dizer assim. E já tem o Bruno, que esse de certinho tem a vida porque Deus não tirou ele. Porque escreve umas petições assim que muitas vezes assusta. Só que o êxito dele também parte dessa não certinhazice dele. Dessa loucura dele. Né? Então a gente percebe que não existe uma forma singular de trabalhar. Não, para você ser um bom advogado, você tem que trabalhar dessa forma. Até pego duas petições separadas. Numa das petições do Rafael, ele se referindo à situação deplorável que estava uma pessoa, ele falou, as pessoas se encontram numa situação deplorável, da qual não contém recursos para se alimentar, está com débitos no mercado, não sei o quê. O Bruno falando a mesma coisa, falou, ele está passando necessidade, está quase na miséria, comendo pão que o diabo amassou, e passou manteiga delinha. Ele escreveu isso na petição. Certo. As duas petições praticamente falavam do mesmo teor. Não existe uma fórmula. Não tem uma fórmula, senhor Adilho. É porque é assim, cada advogado tem o seu estilo. Entendeu? Dependendo, falando da minha experiência profissional, dependendo da forma como eu sou tratado no processo, eu reajo. Por exemplo, uma vez um juiz falou que eu era... não usou essas palavras, mas nas entrelinhas ele disse que eu era louco. Entendeu? Primeiro ele me elogiou, disse que eu era um advogado de destaque e tal, mas que precisava de um tratamento psiquiátrico. Ele está chamando você de louco, né? Então eu escrevi que esse magistrado vive no fantástico mundo encantado de Bob. Entendeu? Boa. Então cada ação gera uma reação de efeito contrário, mas na mesma intensidade, né? Segundo a lei de Newton, né? É por aí. É porque a gente verifica muito assim, eu perguntei essa questão porque, como eu estava falando, fazendo um comparativo desses dois. Sim. Os dois eles agem de uma maneira completamente diferente um do outro e sempre alcançam os mesmos resultados. Exatamente. Cada um tem seu estilo. O importante é focar na meta final. Vou contar uma história rápida. Um casal se separou. A mãe levou a criança e proibiu o pai de ver. Perfeito. Passa a exigir pensão, mas não determina que o pai veio. Estou contando uma história minha. Perfeito. Tá? Vamos lá. Durante esse período de separação, ocorre uma situação que é uma audiência para a questão do pensão alimentícia, e nessa audiência a advogada da pessoa, da mãe, ela vem e faz acusações. É exordial o nome, né? É para falar bonitinho. Um dos nomes é exordial. Falar bonito e tal, tá na entrevista, falar que você entende alguma coisa. Na exordial da parte lá, ela usa um trecho de um processo anterior que já tinha sido julgado 3 vezes e as 3 vezes a pessoa tinha perdido. Certo. Perde e recorre, perde e recorre. Então na técnica ela já perdeu. Certo. Não adianta você ficar recorrendo, perdendo. E esse texto é usado nessa inicial, lá da pensão. Quando eu fui questionado, por que tu não procura a tua filha? Eu respondi, porque existe uma MPU, para quem não sabe, uma medida protetiva de urgência, contra a minha pessoa, da qual eu não posso me aproximar da minha ex, da família dela e das pessoas que rodeiam, amigos. E logo não podendo me aproximar, eu não tenho de quem falar, eu queria ver minha filha. E a mãe não deixa eu ver a filha, e a advogada não a orienta da maneira correta, que já que ela fala que está buscando os direitos da criança na pensão,
também é direito da criança a convivência com o pai. Perfeito. Por que eu estou contando? Quero ter uma noção aqui. Conjectura aqui. Alienação parental. Vovó da mãe. Sim. Ela já está sendo processada por... quando falam que a pessoa fez um crime que ela não cometeu. Calúnia. Não. Tem um outro nome que o processo calúnia, injúria, difamação. Os crimes contra denunciação caluniosa. Envolve o crime de calúnia. Vou falar bonitinho. Tudo bem. O pessoal pensar que eu sou inteligente. Vamos lá. Denunciação caluniosa. E a advogada, ao usar uma parte de um processo que já foi julgado e já foi dada a sentença, terá cometendo, na minha cabeça, terá cometendo um crime. Ainda colocou outro fato. Em qualquer audiência, já participei de várias, eu sou meio complicado, sabe? Em qualquer audiência, acontece a seguinte situação. Sou advogado, eu sou parte. Eu não falo com o advogado da outra parte. E ele não fala comigo. Sim. É de advogado para advogado. Claro. Se questionado, as partes podem até... E nessa última audiência, a advogada da outra parte se dirigiu a mim diretamente, me mandando parar de ter filho. Porque ela com o marido dela são separados. E acabou dando um exemplo pessoal dela. Só que na minha cabeça, Dodói, eu já identifiquei uns 5 ou 6 crimes. Aonde realmente a justiça, tudo que eu estou lhe contando, são coisas que aconteceram e que tipo ficou por isso mesmo. Aonde que a justiça determina que realmente começa um crime? E para a justiça o que se chama crime e o que se chama um erro que dá para pedir desculpa? Interessante, viu? O crime inicia no momento do ato. Entendeu? É por isso que existe um negócio chamado flagrante delito. Porque no momento que você pratica o ato, você é preso em flagrante. E para prender não precisa ser polícia. Artigo 301 do Código de Processo Penal diz que qualquer pessoa pode prender. E a autoridade policial deve. Então eu posso prender, mas a polícia tem obrigação. A autoridade tem obrigação, né? Mas se você vê alguém praticando crime, você pode dar voz de prisão. Você prende a pessoa ali, depois chama a autoridade policial e leva para a delegacia. Então veja, existe um negócio chamado retratação. Se a pessoa, no momento que ela te ofender, ela voltar atrás e retratar, o crime se torna bagatela. Você pode dar ali, aceitar as desculpas, né? E tudo fica resolvido. Ou não, ou você pode entrar com uma ação imediata contra aquela pessoa. Então veja, no momento que um advogado entra em contato com a outra parte, diretamente, sem a interferência do advogado dele, ele está cometendo um crime que pode ser configurado de tergiversação. Né? Se o fato ocorreu em sala de audiência, o teu advogado pode repreender o seu colega, pedir que ele cesse imediatamente, sob pena de registrar em ata. Então, aquele ato dele pode ser posto na ata da audiência e depois essa ata vai ser usada como prova a teu favor para processar a advogada, ou criminalmente ou na esfera civil. São caminhos que a justiça dá, né, mostra que pode ser seguido. Agora, o que você falou, nem todos seguem essa direção. Eu sou muito atento nessas questões. E eu tomo providência na hora. Mas esse é o meu estilo de trabalhar. Entendeu? Outros colegas já ignoram e passam à vista. Cada um tem seu estilo. Agora eu lembrei a história, deixa eu fazer. Comentário engraçado. 3 tipos de crimes, na minha cabeça são crimes diferentes. Mas crime é crime. Mas a justiça ela determina muito, ela sentencia certos crimes. E quase todos os crimes que a gente conhece são crimes que a gente vê na prática. O cara foi lá, ladrão, foi assaltar, matou uma pessoa, passa uma semana no máximo preso, vai para uma audiência de custódia, chega lá, o juiz tem antecedente, não sei o que e tal. Aquela coisa toda, rapaz, é o seguinte, eu vou te colocar uma coleira no teu pé e 3 anos de coleira no pé. Vai para casa. Pronto. Aí vem um pai de família, trabalhador, passa por uma situação difícil de trabalho, não consegue pagar uma pensão. Esse não tem conversa, é cadeia. E ainda lhe digo mais,
falo por experiência própria, tá? Se você não paga pensão, abre a vista. Não existe esse negócio de, não, o pessoal da pensão fica aqui e o pessoal chegou lá dentro, tá todo mundo no mesmo saco. É o cara que não paga pensão, com o cara que mata não sei quem, com o estuprador, com o traficante de droga, tudo na mesma cela. Tudo ali. Nem nível superior, essa coisa não funciona lá dentro, não. Funciona aqui fora, né? Aí vem o cara que mata um cara que entrou na sua própria casa, a justiça fala, ó, existe o direito de legítima defesa, você estava dentro da sua casa, mas se você tinha uma arma, por mais que fosse uma faca na sua mão, você cometeu um crime doloso porque você pegou por intenção de matar. Você não pegou uma faca para espantar o cara, nem me referindo a arma de fogo. Para não ter aquela situação, conjectura que o cara tem arma ilegal, no caso não, uma faca. Se tu pegou a faca é porque tu queria matar o ladrão, coitado, a vítima, e tal. Até se emprega o ladrão como vítima. No seu ponto de vista, essa irregularidade... 2 pesos, 2 medidas. Ela se dá por conta de quê? Devido aos absurdos da lei. Pegadilha, a nossa legislação brasileira ela tem alguns absurdos. Por exemplo, se você matar uma pessoa, atropelar um trânsito ali, primeiro você vai ser julgado pelo Código de Trânsito Brasileiro. Sai da esfera do Código Penal. A menos que você use o carro como arma. Aí você é julgado pelo Código Penal. Mas se você atropelou alguém, você disse, eu não gosto daquele cara. Amanhã eu vou atropelar ele. E você simula o atropelamento e o indivíduo vai evoluir a óbito. Né? O que vai acontecer? Você vai responder em liberdade por homicídio culposo, sem intenção de matar. Mas se você decide entrar na floresta amazônica e der um tiro na cabeça de um mico-leão-dourado, é crime inafiançável. É crime ambiental. Qual é o valor da vida humana em relação a um macaco, a um mico-leão-dourado? Eu considero isso, você fez a pergunta, eu vou responder. Por que esses 2 pesos, 2 medidas? Devido às brechas, né, que nós chamamos no direito, porém, eu considero os absurdos da lei. Hoje, vender creolina em quantidade dá de 8 a 10 anos de cadeia, mas matar alguém sem intenção dá de 2 a 4. Respondendo a pergunta. Pô, gostei. Me fizesse lembrar de uma situação agora. No Brasil, eu sempre acompanho um programa chamado Aeroporto, Zona Restrita. Passa eu sempre vejo. E tem, às vezes tem aeroporto flagrante ali, né? Aí tem aeroporto Brasil, tem aeroporto Itália, tem aeroporto Espanha. Colômbia e tal. E eu acho engraçado que, Polícia Federal do Brasil, eles fazem todo aquele cerco ali no aeroporto. Olha, o cara tá chegando com droga e tal. Aí eles pegam, isso eu não vi só em um programa. Eles verificam a bolsa da pessoa, confirmam que há drogas ali dentro, fecham a bolsa da pessoa, chamam a pessoa e dizem bem assim, eu vou abrir tua bolsa. Ele já abriu. Já apareceu lá na câmera. Eu vou encontrar alguma coisa aqui dentro. Aí a pessoa fala bem assim, não vai. Tava vendo uma da Itália uma vez, eles já fazem diferente. Eles já fazem assim, eu posso abrir? Eles não falam, eu vou abrir. Eu posso abrir uma outra educação, uma outra cultura. E 90% dos casos o cara fala, pode. Teve um cara que falou que esse daqui, eu e minha esposa rimos demais, cara. Ainda lembro como se fosse não hoje. Pode abrir, por favor. Era a temporada 5, episódio 8 do Aeroporto Itália. O cara fala, posso abrir? Aí o cidadão fala, não. Um policial vira pro outro e fala, ele falou que eu não posso abrir. Aí o outro falou, mas a gente é da polícia. Ele falou, ele falou que a gente é da polícia, então a gente vai abrir. Ô, louco. Eu tinha esquecido que ele era policial. Tipo, essa educação que eles têm lá, a polícia chega e tal, e que no Brasil a gente já vê o vamos abrir e vamos ver o que tem dentro. Entendeu? Por muitas vezes, esse comentário eu vou fazer porque é uma coisa que salienta muito em algumas conversas que eu tenho com um grupo de amigos. A polícia é truculosa. A polícia age com maneira muito agressiva.
Só que os nossos criminosos também não são como os criminosos da Itália, da Espanha, entendeu? Aqui o criminoso também é truculoso, pra cima de quem for. Ocorreu uma situação. Ah, tá, esqueci de falar. Eu sou formado em perícia, na área de perícia de sistema de informação, pela PGAN, que é a Associação dos Peritos Judiciais do Estado do Amazonas. E no curso que eu fiz, o professor, nas últimas aulas, ele contou uma história que foi a seguinte. Um cidadão matou a esposa, 63 facadas na cara. Misericórdia. O advogado chega com ele e fala: tu matou? Ele já estava preso. Não matei. Tu matou ou não matou? Não matei. Rapaz, se tu falar a verdade vai ser melhor. Falo, tá, então matei. Por que tu matou? Matei porque eu cheguei em casa, ela estava atrasando o corpo em cima da cama. E o cara fugiu. Tá bom. Ele reclama pro advogado que quando foi preso, tomou uns tapas da polícia. Na audiência dele, o advogado chega lá, o meritíssimo fala: doutor advogado, o que o senhor tem a dizer? O advogado vira e fala: meu cliente matou a mulher com 63 facadas, com ódio, com requinte de crueldade e sem a mínima pena da vítima. O cara vira e fala: pô, tu tá me defendendo, pô, não é pra falar isso não. O meritíssimo vira e fala: mais alguma coisa a acrescentar? Pegou porrada da polícia. Pronto, já começou a amenizar a situação do cara. Com certeza. Entendeu? Desenrolou, que o tema não é o que eu vou falar, mas desenrolou uma situação que ele convenceu o júri, o juiz e até o promotor de que ele fez isso porque ele estava sob violenta emoção. Exata. Insanidade completa. E ainda fez todo mundo se sentir culpado do cara estar preso. E ainda fez os policiais responderem o processo por ter batido nele. Acontece que um dos advogados dos policiais disse o seguinte: meritíssimo, o senhor carrega uma arma, está dentro de uma farda, dentro de uma viatura. O cidadão acabou de matar alguém. Como é que o senhor espera que ele receba? A truculência causa truculência. Para um advogado, hoje, você pega uma causa onde a polícia é truculenta, o bandido é truculento, mas ninguém adivinha quem é bandido, só quem é polícia porque está fardado. É mais difícil você defender um bandido truculento ou uma pessoa, um pai ou uma mãe de família que não é truculento, mas que foi tratado com truculência. E ainda respondo o seguinte: é mais difícil defender de questão moral, de questão social e de questão jurídica. Onde é que é mais difícil defender essa pessoa? A sociedade, ela reage dependendo da forma como ela é abordada. Entendeu? Veja, a questão de que ser mais difícil, né? Cada um vai reagir de acordo com aquilo, cada um vai responder de acordo com aquilo que ele fizer. O advogado ele não deve se preocupar em defender a truculência tanto do policial quanto do cidadão, mas os direitos dele, entendeu? O que gerou truculência? Alguma coisa que ele fez, né? O policial disse: eu estou fardado, estou com arma. Qual é a reação que eu espero de alguém que acabou de matar uma pessoa? Entendeu? Então, aí tem que ver, o uso da força moderada tem que ser analisado. O cidadão, ele tem direitos, ainda que ele seja tido como criminoso. Às vezes a pessoa não entende isso, né? Ela pensa assim: mas está defendendo bandido. Nós não defendemos bandido, nós defendemos os direitos que qualquer cidadão tem. Qual é o direito que tem uma pessoa que acabou de matar alguém? Entendeu? A polícia pode usar de força? Pode. Mas a força tem que ser moderada. Certo? Então, o fato não é usar força, porque a polícia ela é treinada, ela é preparada para fazer contenções mecânicas, do jeito que for, usar a força na medida certa. Então, se ele usa a força desproporcional, o Estado responde. Mas se ele usa a força necessária, não há crime. Não há crime, porque está no seu exercício profissional ali. Agora, quanto a defender em aspecto jurídico, social, qual foi o outro?
Jurídico, social e pessoal. Pessoal, né? No caso, para mim é mais difícil, desculpa, o pessoal. Por quê? Porque o jurídico tu já tem a norma. O pessoal é mais complicado porque o advogado ele tem que ter a capacidade de não se envolver emocionalmente com o cliente, com o caso do cliente. Porque, veja, você é ser humano, entendeu? Você vai defender a família, aliás, você vai advogar para uma família que perdeu uma filha de 13 anos estuprada por um marginal. Você já pensa assim, eu tenho uma filha de 13 anos. Entendeu? Então esse aspecto emocional, né, é muito complicado de lidar. Mas você tem que ter essa capacidade. Não, eu não posso, porque se você for usar o emocional, você vai matar o cara. Porque você vai tomar as dores da família e você vai agir na tua profissão com ódio. E tu não pode agir com ódio, tu tem que agir pela lei. Então o lado pessoal é o mais complicado. No meu entendimento, sim. Para finalizar, Edmar por Edmar. O que o Edmar tem e que poderia melhorar como advogado? Rapaz, o que eu tenho é de bom, né? O aspecto positivo é o que eu gosto de fazer as coisas com zelo. O que eu poderia melhorar ainda mais é sempre procurar ver onde eu errei, onde eu falhei, por que eu fracassei, por que não deu certo e tratar esses pontos aí, que é difícil. A pessoa nunca quer dar o braço a torcer, ela nunca quer aceitar que ela erra. O ser humano, geralmente, ele sempre quer dar desculpa. Então a gente precisa vencer esse aspecto. Eu sou leonino, eu sempre digo assim, que errar é humano. Mas eu sou um semideus, eu não erro. O que o Edmar não tem como advogado e que ele sabe que não tem e pretende alcançar um dia? Rapaz, essa pergunta aí agora. Vamos lá. Eu acredito que o que eu não tenho como advogado ainda é a minha meta de consumo. Financeiramente eu vivo bem. Tá? Não posso dizer o que você perguntou no início. Já se arrependeu de advogar? Não, porque eu consigo pagar minha dívida. Hoje eu vivo da advocacia. Já fui empresário, já tive empresa, estou entrando no ramo da mobilidade urbana. Esse é até um bom tema para o próximo, né? Quem sabe a gente vai marcar. Estou abrindo uma empresa no Rio de Janeiro para agregar com as minhas rendas de advocacia. Mas eu acho que quando eu tiver uma capacidade de ajudar os outros com o dinheiro da advocacia, não só os outros que eu falo, a minha família que eu já ajudo, né, mas terceiros que eu puder ajudar um colega que está começando financeiramente. Ampliar a filantropia. Ampliar a filantropia. Eu sou muito filantrópico, cara. E eu tenho essa meta de sempre poder ter para ajudar os outros. O Edmar se formou, fez a prova da OAB, passou. Mas quando foi que o Edmar decidiu realmente que queria ser advogado? Muito boa essa pergunta, porque na época que eu fiz a primeira vez a prova da OAB, eu era empresário, né? No ramo da aqui em Manaus. Então, eu nunca levei a sério assim, pô, vou advogar. Eu queria tirar a carteirinha da OAB, o pessoal fala, né? Tirar a carteirinha da OAB. Mas, em 2017, houve um evento comigo, com o Bruno, com os colegas na cidade de Manicoré, que isso vai ficar para um outro momento, onde nós fomos acionados na justiça, de forma indevida, inclusive o Tribunal de Justiça do Amazonas, quando o tema chegou aos desembargadores, o tribunal foi tido como injustiça e nós fomos absolvidos. A partir desse evento foi que eu decidi, em 2017, então eu formei em 2012, então 13, 14, 15, 16, 5 anos depois que eu decidi entrar, eu vou ser advogado. E quero ser diferente, né? Um advogado que estuda, um advogado que pesquisa, um advogado que dá resultado. Se o Edmar não fosse advogado, qual a profissão do Edmar? Empresário. Eu sempre fui empresário desde os 17 anos. Eu sou filho de camelô. Minha mãe era camelô na cidade de Manaus, aprendi muita coisa, aprendi a vender, aprendi ter conhecimento técnico das frutas, né? Que você vai vender esse celular aqui, se você não souber como ele funciona, você é um fracassado. Você tem que ter conhecimento técnico para poder conquistar a atenção da pessoa e ela sentir o desejo de comprar o aparelho, né? Então, o ramo empresarial é a minha segunda opção, mas o que eu gosto mesmo é de advogar.
Aí vem geralmente o pessoal quando faz entrevista, eles falam assim, o que o Edmar diria para quem quer cursar direito? Eu vou dizer, o que o Edmar não diria para quem quer cursar direito? Não espere que o direito em si só vai resolver todos os seus problemas financeiros. E o que ele diria para quem quer entrar na área? Entre sem medo, mas estude. A faculdade não prepara advogados, prepara bacharéis. Você quer ser um advogado de verdade? Estude depois da faculdade o resto da sua vida. Doutor Edmar, muito obrigado. Eu que agradeço, Adília. Tamo junto. Tamo juntos. Eu fiquei meio constrangido que o cara é advogado, você falou besteira, processo. Um abraço, pessoal. Galera, um forte abraço para todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu.